Olá, o estudo de hoje é o estudo 36. O Maimônides continua com o texto que só é relevante em hebraico, que é o texto das orações e das bênçãos da reza, que esse texto só é relevante em hebraico, por isso eu vou aproveitar essa aula para falar um pouco mais sobre a reza. No estudo de ontem eu falei sobre um pouco a estrutura das rezas, hoje eu vou falar sobre o histórico delas, como surgiram três rezas, porque esse número 3, e as rezas do Shabat, das festas, o que difere uma da outra. Seguinte, nós encontramos no Tratado de Brachot, quando ele fala sobre as orações, ele fala sobre duas fontes, duas raízes, duas fontes de onde que nós baseamos nossas rezas diárias. Uma são os patriarcas e a outra é o templo. E na verdade não é uma contradição, não é uma discussão, os dois podem ser verdade. Encontramos que, o Talmud conta que nós encontramos Avraham, o primeiro patriarca, ele rezou o Shacharit, a gente encontra na Torá uma ocasião na qual ele rezou cedo pela manhã. Encontramos em relação a Yitzhak, que ele foi rezar pela tarde, a reza de Minchá. Encontramos com Yaakov uma cena na qual ele rezou à noite. Então aqui nós temos os três patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e cada um fez uma oração em um momento. Então a gente tem Avraham, Shacharit, Yitzhak, Minchá, e Yaakov, Arvit, a reza da noite. Essa é uma das explicações pelas três orações. Encontramos nos Salmos do rei Davi, que ele fala assim, véspera, noite, manhã e tarde, eu vou clamar a Deus, vou chamar a Deus, vou rezar a Deus. Então a gente encontra também o rei Davi fazendo uma alusão a três rezas diárias. A outra fonte que nós temos para três rezas diárias é o serviço no templo. Quando os sábios instituíram as orações, eles estavam pensando no templo. A gente fala que antigamente o serviço religioso ele se envolvia em torno do templo, em torno dos sacrifícios que eram feitos no templo. Quando foi destruído o templo, então daí encontraram um substituto que foi a sinagoga e as orações. Inclusive nós temos um verso que fala que os nossos lábios eles preenchem a falta dos bois, né? Que antigamente eram feitos bois e sacrifícios de animais no altar no templo. Como esses sacrifícios não temos hoje em dia por não termos o templo, então nós temos as orações no lugar. Podemos dedicar talvez uma outra aula para associar o que tem a ver uma oração falada, recitada com sacrifícios, mas não é o intuito da aula agora. A aula hoje nós queremos falar sobre os sacrifícios que deram origem para as orações. No templo, nós tínhamos na Torá temos uma instrução que era relevante no templo, que deviam se fazer sacrifícios diários. Todos os dias tinha um sacrifício que, vamos por assim dizer, ele era a abertura do serviço diário, ele era o primeiro sacrifício a ser feito diariamente no templo, ele era feito pela manhã. Um outro sacrifício que era feito pelo meio da tarde, e com esse sacrifício se concluía todo o serviço do templo. O serviço no templo era feito diariamente, não existia serviço feito pela noite, a única coisa que se fazia à noite era a guarda do templo. Agora, os serviços no altar eram feitos durante o dia, então o serviço de abertura se chamava o Tamid, que significa constante, porque ele acontecia todos os dias, no meio de semana, Shabat, festa, Yom Kippur, todos os dias. Não importa o que acontecesse, tinha esse mesmo sacrifício, era o constante da manhã, e tinha um tamid, um sacrifício que era feito a Ben Harbaim, à tarde, o tamid da tarde, que era feito também diariamente. E a obrigação de fazer sacrifícios era uma obrigação para o indivíduo, era uma obrigação para a coletividade. Se coletava dinheiro de todo o povo anualmente, e com o dinheiro desses coletado anualmente pelo povo, era um meio shekel de cada um, se comprava os sacrifícios, os animais para os sacrifícios diários. E daí, desses dois sacrifícios, surgiram as rezas de Shacharit, a reza da manhã, e a reza de Minchá, a reza da tarde. Aí você vai me perguntar de onde que surgiu a reza da noite. A reza da noite, ela surgiu da seguinte forma: quando eles tinham que fazer os sacrifícios durante o dia, mas muitas vezes sobrava parte dos sacrifícios que não conseguiram queimar sobre o altar durante o dia.
Então eles tinham a noite posterior, a noite que se seguia para completar de queimar o que foi feito, o que foi abatido durante o dia, e não conseguiram queimar durante o dia. Então se queimava no altar a carne desses sacrifícios na noite que se seguia ao sacrifício. Por isso nós temos a reza de Arvit, que ela se equipara, ela se iguala com o conceito da queima dos sacrifícios, e quase sempre o sacrifício da tarde, muitas vezes, provavelmente ele era queimado na noite que seguia, por causa que a mitzvah, porque a gente tem a noite inteira para queimar o sacrifício. Dessa explicação, que a gente vê que o sacrifício da noite, ele era só num caso assim, que não conseguiu fazer durante o dia, se fazia à noite. Então, os nossos sábios falaram que a reza da noite, tinha uma discussão no Talmud, uma discussão muito grande no Talmud, se a reza da noite era obrigação ou se ela era opcional. E tinha grandes opiniões que falavam que ela é opcional. Inclusive a lei ficou no começo que era opcional, que a reza da Arvit, a reza da noite, ela é opcional, não é uma obrigação. Justamente por essa razão que não tem nenhum sacrifício que se iguala à reza da noite. A reza da noite, na verdade, era a queima dos sacrifícios do dia. Então, por isso que eles falam que a reza da noite ela é opcional, não uma obrigação. Já ficou prática, já foi aceito em todas as comunidades de tornar essa reza uma obrigação e não uma opção. Todo mundo faz o Arvit, não tem uma comunidade que fala, não vamos fazer Arvit hoje porque é opcional, todos se preocupam em fazer o Arvit. Só que por isso, dessa discussão e dessa história, nós temos uma diferença no Arvit do que as outras orações. Se alguém vai para uma sinagoga, está acostumado a frequentar uma sinagoga, ele percebe que a reza de Shacharit, a reza da manhã, a reza de Mincha, a reza da tarde, nós recitamos a Amidah em voz baixa, cada um individualmente recita a Amidah. E se tiver Minyan, o Hazan, ele faz uma repetição da Amidah de Shacharit e da Amidah de Mincha, da reza da manhã e da reza da tarde. A reza da noite, o Hazan, ele não faz a repetição. E a explicação pela qual ele não faz a repetição é justamente porque a reza da noite, ela é uma reza opcional. Pela lei seca, ela é uma reza opcional. Por isso, por mais que já se aceitou e transformaram em uma obrigação que todos rezam, mas como se você pega a letra, pelo pé da letra, a reza da noite, ela é uma reza opcional, então eles não instituíram a repetição da Amidah na reza da noite. Isso era a ordem diária, nos dias comuns. Quando chegava nas festas judaicas, como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot e Sukkot, cada uma dessas festas, e Rosh Chodesh, e também o início de cada mês, e Shabbat, e os Shabbatot, então festas judaicas, Shabbat e Rosh Chodesh, o início de cada mês, tinha um sacrifício especial que era feito no templo. Além desse sacrifício que era a abertura, e do sacrifício da tarde, que era o fechamento do serviço no templo, tinha um outro sacrifício que também era uma obrigação da coletividade de realizar, que era o sacrifício de cada festa ou de cada data. Cada um desses dias é um sacrifício específico daquele dia. Pesach era um tipo de sacrifício, Rosh Chodesh é outro, Shabbat é um terceiro, Sukkot era uma confusão, porque cada dia de Sukkot era um outro tipo de sacrifício, um outro número de animais que era sacrificado, mas de qualquer modo a gente encontra que cada uma dessas festas tinha um sacrifício extra, que ele era feito entre, na verdade, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E ele é chamado de Musaf. A palavra Musaf significa acréscimo. Era um sacrifício de acréscimo que era feito no templo. Por isso, quando chega nessas datas, nós temos uma oração especial, que se chama Musaf. Então, para quem está familiarizado com a sinagoga, quando ele vai num Shabbat de manhã na sinagoga, a gente tem a reza da manhã, o Shacharit. Depois do Shacharit, nós temos a leitura da Torá. E após a leitura da Torá, tem um Musaf, a reza de Musaf. O que é o Musaf? Na verdade, é uma reza que ele representa, ele simboliza o Shacharit, ele simboliza o sacrifício que era feito a mais no Shabbat. Assim também no Rosh Chodesh, após a leitura da Torá, nós tiramos o Tefilin, permanecemos com o Tarit e rezamos o Musaf. O Musaf, novamente, é uma reza que ela para lembrar o sacrifício que era feito como acréscimo nesses dias.
O Musaf, a Midah do Musaf, ela é diferente do Musaf, das outras rezas. Nas outras rezas, a gente falamos ontem sobre as 18 bênçãos, que elas são os pedidos globalizados de todas as pessoas. No Musaf, a reza, o texto da oração a gente menciona que nós não temos o templo, por isso não temos como fazer os sacrifícios. A gente pede a Deus misericórdia para que voltemos ao nosso templo. E depois a gente tem uma obrigação de mencionar, falamos que, e nesse dia a gente pede para Deus para que possamos voltar ao templo e fazer os sacrifícios de acordo com a ordem divina. E daí nós recitamos os versículos da Torá que descrevem o sacrifício daquele dia. Então a gente fala no Shabat, o Veyom HaShabbat, e no dia do Shabat é para ser feitos, a instrução que é para ser feitos, Shnei Chivassim, e assim por diante, 2 cabritos, 2 carneiros, e assim por diante. Assim a gente fala, cada uma dessa reza de Musaf, em cada uma das festas, a gente fala o sacrifício específico daquela festa. Tem uma exceção no Rosh Hashanah, que é um pouco mais complexo, que são outras bênçãos que a gente inclui também o sacrifício do Musaf, do Rosh Hashanah, mas também a gente tem outros acréscimos especiais do Rosh Hashanah, por ser uma data especial, que é o início do ano. Isso é basicamente com o número de orações que nós temos, que são 3 orações, e no Shabat, então, temos 4 orações. No Yom Kippur, temos uma 5ª oração, o Neilá, que ele não está relacionado a nenhum sacrifício, mas por ser um dia no qual Deus perdoa todos os nossos pecados, é um dia propício no qual nós temos uma ligação especial com Deus, esse é o Yom Kippur. Então nós temos uma 5ª oração que ele revela um aspecto mais, que na verdade ele simboliza um aspecto mais profundo da nossa alma, e esse é o Yom Kippur. Assim também quando tinham épocas que faziam decretos, a gente vai estudar daqui a algumas semanas talvez, quando decretavam jejuns públicos por causa de desgraças que vinham para o povo, então se jejuavam o dia inteiro, se fazia no final do dia também a reza da Neilá.